Então as pessoas elas não compreendem que eu estar aqui não é simplesmente um emprego, é um lugar, um empoderamento, é uma conquista. É importante que pessoas aliadas vejam a gente não como pessoas que, ai, que coitado, precisa acessar um trabalho para ter vida digna e tal, mas que vejam a gente como profissionais de fato, que tenham uma qualidade no trabalho. Mas é muito complicado, assim. Eu vejo o quanto de currículo que eu levei para procurar trabalho em faculdades, né, quando eu já tinha um mestrado. E você precisa ter alguém conhecido para conseguir ser efetivada, né? Quem são as pessoas trans no Brasil? Ainda mais quando a gente está falando sobre acesso ao mercado de trabalho. Estar inserida no mercado de trabalho formal não é nada fácil. Não é como qualquer outra pessoa. É um desafio ainda maior para a gente estar nesse espaço. Por quê? Porque as pessoas, em sua grande maioria, são cisgêneras. Então, elas são muito ignorantes, são muito preconceituosas, discriminam, assim, gratuitamente, sem entender ou sem se questionar o porquê que elas estão fazendo aquilo. Assim, eu nunca esperei ser trabalhador humanitário, né? Até porque eu sou formado em nutrição e antes da transição eu trabalhava atendendo em consultório e tudo mais, então nunca imaginaria estar com um trabalho de campo como esse. Mas depois de transicionar, que eu fiquei sem oportunidades de emprego, né? Por causa das transfobias veladas e etc., surgiu essa oportunidade de trabalhar com projetos com impacto social. E o Instituto Humana foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim, foi em 2019, e aí desde aí eu não me vejo em outro lugar. Eu me aceitei travesti durante a pandemia, em 2020. E junto com a minha transição, o espaço também transicionou. O que era o espaço só de yoga virou um espaço de artes. Eu comecei com um projeto de acolher os meus colegas da faculdade. Eu faço faculdade de teatro. E o pessoal, tanto do teatro quanto da dança, precisam de lugar para ensaiar. Então, acabou que eu estava acolhendo pessoas pretas, pessoas trans, lá da faculdade para fazer o seu trabalho aqui, no espaço. A gente está falando de um segmento da população que é representativo e que enfrenta dificuldades básicas, como isso, acesso ao trabalho. E onde as pessoas trans estão exatamente na base, junto com outras populações. E pessoas trans são pessoas negras, são pessoas LGBT, são pessoas indígenas, né? E que são usualmente os corpos que estão, né, não só em cargos de menor salário, né, menor representação, e no caso de pessoas trans que nem acessam esses lugares. Para mim, é muito satisfatório estar ocupando hoje o espaço que estou, né, numa empresa privada, onde acolhe pessoas, né, diversas, ainda não tão diversas, porque creio eu que diversidade não está englobada simplesmente a sexualidade. Pessoas homossexuais, lésbicas, não. Diversidade é quando a gente trata de pessoas negras, indígenas, travestis, pessoas trans, transgêneros, uma infinidade de pessoas que venham agregar às instituições que elas estiverem inseridas. Eu fundei uma consultoria, né, que é a Destrava. É uma consultoria em diversidade e inclusão, que a gente tenta fazer provocações nas empresas que queiram contratar treinamentos e tudo mais, com esse viés, né, de educar quem queira ser aliado e queira estar apoiando isso, né? Eu acho que falta isso, né? As empresas pararem de olhar a gente como algo que não presta para a sociedade. Tanto que a maioria da população trans está na prostituição, marginalizados, nossos corpos estão marginalizados. Então as pessoas elas não compreendem que eu estar aqui não é simplesmente um emprego, é um lugar, um empoderamento, é uma conquista. Justamente, por exemplo, pessoas trans, como desse dado que eu te falei, né, de 90% da gente está na prostituição. Isso é uma forma de empreender, né? E tipo, por que a gente está empreendendo de uma forma precária? A gente está falando sobre pessoas que empreendem desde que nasceram e que só conhecem isso, mas não conhecem como conceito, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem o quê? Isso sendo roubado, tipo, como nossos direitos sociais sendo colocado nessa esfera do mérito, né? Do tipo, você tem que lutar por isso. Mas será que a gente está lutando pelo quê? Sabe? A gente está lutando por uma coisa que deveria ser direito, que eu deveria ter, por exemplo, como acesso à educação e possibilidade de concorrer com
para um emprego digno, ou a gente está falando de pessoas que não acessam porque elas têm uma barreira estrutural a isso, sabe? A gente vê, né, isso sendo cooptado, né, por movimentos, assim, e mesmo também pela indústria, né, tipo, corporativista, até com essas questões, por exemplo, de diversidade e inclusão, sabe? De como que essas pessoas que são o objetivo dessas políticas não estão nesses lugares de liderança, por exemplo, dentro de empresas, sabe? É uma luta muito grande. Então, pessoas trans, para estarem inseridas no mercado de trabalho formal, não é para qualquer uma. Não é para qualquer É uma. importante absorver essas perspectivas diversas para a gente incluir outras pessoas que não estão incluídas ainda no mercado de trabalho. Uma das coisas que a gente é cobrada é que a gente tenha paciência com as pessoas que erram o nosso nome, por exemplo, ou erram nossos pronomes, né, pessoas que se confundem. Essa seria tipo a menor das violências, né, e das mais rotineiras. Eu acho que o recado é para as pessoas que entendem a gente, que entendem, que aceitam, que respeitam as pessoas trans, que são aliados da causa. O recado para os aliados é para eles se posicionarem quando acontecer alguma coisa assim. Quando você presencia uma pessoa trocando o nome, trocando os pronomes, ou mesmo uma violência, né, uma agressão, alguma coisa no ambiente público, as pessoas cis poderem se posicionar a favor das pessoas trans nessas situações. Porque de ficar tentando corrigir ou educar os outros, a gente já está cansado, né? Todo dia tentar explicar. E quando é uma situação de violência, a gente não tem o que fazer, né? A gente precisa contar com que a comunidade nos ajude a explicar para essas pessoas e nos proteja também. Mas o quanto de que a gente já tem construído isso, sabe? Enquanto movimento, assim, enquanto organizações, enquanto juventude também, sobretudo. Mas que isso precisa ser em rede, né? Então, eu me vejo como uma semeadora de coisas boas que futuramente podem vir a florescer. Pessoas como eu, outras melhores como eu. De estar levando esse diálogo mesmo para fora, sabe? Da bolha mesmo. E o quanto que isso é importante.